Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais algumas notícias sobre o nosso Mengão, né? O Flamengo retorna, né, aos treinamentos e já pensando, sim, no clássico contra o Vasco da Gama, né? O jogo de volta do Campeonato Carioca, né? Notícia boa, Felipe Luiz voltou a treinar e pode ser relacionado, sim, para o jogo de domingo contra o Vasco. Se ele vai jogar é outra história. Ainda tem a situação do Uribe, que o Vene Casagrande vai trazer informações sobre a situação entre Matheus Uribe, Flamengo e Porto, né? Então vambora reger aqui, né? Lembrando que o Flamengo tá em preparação já, né? Esses últimos dias aí, para enfrentar o Vasco da Gama no domingo. Então vambora reger aqui mais um vídeo, né? Sobre o nosso Flamengo e as últimas notícias do Flamengo. Questão de contratações e opções para a lateral direita. E o Flamengo está desfalcado, né? Então é isso aí, tamo junto. Deixe seu like, a sua inscrição para ajudar o canal. Créditos ao canal do SBT Sport ou SBT Rio, né? Link na descrição como créditos. E vambora para o vídeo. E tamo junto. Prepara pro jogo de volta da... Deixa. Tava bem mais bonito. De volta da semi do Carioca. E o Vitor Pereira, treinador, segue fazendo mistério na escalação. Será que o X9 vai conseguir informações mais detalhadas? Cadê? Com vantagem e um pouco mais de tempo, o Flamengo se prepara para a partida de volta contra o Vasco. A boa notícia no treino ficou por conta de Felipe Luiz, que participou das atividades com o grupo. Até o final da semana, Vitor Pereira deve definir se o jogador estará pronto para o clássico. Já Davi Luiz, Varela e Wesley treinaram à parte e fazem trabalho de recuperação. Gerson também está de volta após cumprir suspensão na ida. Em compensação, o técnico terá o desfalque importante de Mateuzinho e trabalho para colocar alguém no lugar dele. Também não conta com o Marinho e Matheus Gonçalves, que estão suspensos. Mesmo com alguns problemas, o Fla espera finalmente conseguir se acertar e começar a trilhar um caminho de vitórias. Para isso, também pretende contar com o principal jogador do elenco. Desde que assumiu a camisa 10, Gabigol tem chamado a responsabilidade para si do time e tem ajudado em todas as partidas. Mas está vivendo um jejum de 5 jogos sem marcar. Gabi balançou as redes pela última vez no dia 15 de fevereiro, quando fez 2 gols contra o Volta Redonda. O maior jejum do atacante aconteceu em 2021, quando ficou 9 jogos consecutivos sem marcar. 10º maior artilheiro da história do Flamengo, o camisa 10 espera quebrar essa marca e voltar a balançar as redes pelo time. Muito bem, Vene Casagrande. Eu pedi pro... Tá falando do Flamengo, tá, gente? Mas merece... Gente, deixa um dia, cara. Claro. Deixa eu viver minha felicidade aqui. Com certeza. Muito bem. Vene Casagrande, o X9 já ligou ou não? Não, ainda não. Muito cedo pra isso, gente. Calma. Pode ser que aconteça só no dia do jogo, como foi contra o Fluminense. É igual aquele flerte que você fica esperando. O Vitor Pereira, você não sabe de nada. Tudo pode acontecer com o Vitor Pereira. Tudo. A gente viu ali no grande VT da Alcilene Brito em relação a 2 ausências, que é o Matheus e o Marinho. Foram 2 expulsos. A gente nem chegou a comentar aqui durante a semana a expulsão desses 2 jogadores. O Matheus entrou, tomou o cartão, depois tomou o cartão e... Na minha opinião, o segundo cartão amarelo de uma forma exagerada, mas aí eu fico feliz porque os torcedores não estão pegando o pé dele, porque se fosse outro jogador, provavelmente os torcedores poderiam pegar. Na minha opinião, o garoto não teve culpa, mas aconteceu. Esse vai fazer falta. Já o Marinho não vai fazer falta. Não é porque eu não gosto do jogador. Acabou o ciclo dele. É porque o Vitor Pereira não gosta de utilizá-lo. Acabou o ciclo dele. Inclusive, até uma novidade, ele não aceitou a proposta do Bahia. Ele não quis ir para o Bahia. Então ele prefere ficar no Flamengo, não ir para o Bahia e ficar no Flamengo mesmo não tendo muitas oportunidades com o técnico Vitor Pereira. E só para deixar claro, ele não tem oportunidade, não é porque no dia a dia ele não faz por onde. Ele treina normal. Só que o Vitor Pereira entende que ele não encaixa no perfil atual do time do Flamengo. Então é isso que está acontecendo. Esses 2 aí, o Matheus Gonçalves vai fazer falta, o Marinho não. E fica a dúvida ali na ala direita, né, Fernanda? Quem ele vai colocar, se o Cebolinha ou o Matheus França. Ainda não tem como dizer isso. Eu sempre pergunto pro Vene e hoje eu vou perguntar para você, Lucas Pedrosa, se fosse uma escolha sua hoje. Eu sei que você não tem nada a ver com isso, né? Pelo contrário. Mas se fosse uma escolha sua hoje ali pelo lado direito, como que você ajustaria isso? Cara, com as ausências dos jogadores, se o garoto tiver Wesley, né? Se ele tivesse à disposição, eu colocaria ele. Porque eu sou sempre a favor de colocar um jogador da posição. E o Vene já falou que ele tem, tirando parte física e clínica, que é o que ele vive no momento,
Ele tem muita capacidade de assumir ali aquela... Não é à toa que recentemente o Barcelona tentou contratar. Querendo ou não, o Barcelona tá de olho no garoto. Eu sou a favor sempre de colocar o jogador da posição, principalmente um jogador promissor como é o Wesley. Agora, acho difícil ele fazer isso, até porque é uma pressão, é praticamente uma final para o Flamengo. Eu acho que, no geral, já que o Everton Cebolinha, por mais que ele não tenha gostado de desempenhar essa função lá no Benfica, ele poderia jogar ali sim. Por quê? Porque ele vai entender que é uma circunstância de jogo. Ele não vai jogar ali na direita, até porque ele não joga assim com o Vitor Pereira. Mas numa circunstância de jogo, já que é um atleta que já está acostumado a fazer aquela função, ele pode ser importante, principalmente porque, repito, o time do Flamengo é acostumado nos últimos 4 anos a jogar pelo meio, passes curtos, infiltração com a Arrascaeta, com o Everton Ribeiro, o Gabigol, o Pedro. Essa é a característica do Flamengo. Esse Flamengo do Vitor Pereira, não. Ele joga pelas pontas, ele afunila para poder fazer o chuveirinho na área. Então o Everton Cebolinha, nessa ocasião, para mim, seria a melhor opção. Ô, Vene, em relação a contratações, o Flamengo tem conversa em relação a entender que há necessidades para algumas funções ou tá bem ajustado aí? Achar, não, eu tô bem com esse elenco? Não, o Flamengo tá buscando contratação. Tanto é que tenta o Ângelo aí desde janeiro. É prioridade aí na cabeça da diretoria e também da comissão técnica. Tem também o Matheus Uribe, que a gente está vendo no TP ali, que é um volante que a gente vai comentar. Pode um volante comentar. que pertence ao Porto. Ontem, na conversa que eu tive com o Marcos Braz, ele falou, Vene, não tá perto. Se estivesse perto de conseguir a contratação desse jogador, não estaria aqui no Rio, eu estaria lá em Porto comendo um bacalhau junto com o jogador. Então, tem uma proposta na mesa do atleta, 3 anos de contrato, é o que o Flamengo oferece para ele. A questão é o seguinte, é um jogador valorizado, é um jogador que também está na mira de outros clubes, não só da Europa, do mundo árabe. A tendência é que ele não renove com o Porto, o contrato dele vai até o meio do ano, e caso venha para o Flamengo, é só a partir do segundo semestre, porque ele tem que cumprir esse vínculo dele com o Porto. Conhece esse jogador, Pedrosa? Conheço, do seu HD, do teu Google, da tua E para ser série? honesto, assim, quanto que o Flamengo quer pagar nele? Seria de graça? Entre aspas, de graça, porque ele ficaria livre, mas aí tem luvas. Tá, exatamente. Tudo bem. Eu não acho um jogador de altíssimo nível para você trazer para o Flamengo e vai resolver os problemas do Flamengo. Não vejo dessa forma. Acho que é um bom jogador. Se não fosse, não estaria lá no Porto. Mas não é um Vidal, por exemplo, que veio ano passado com o status que veio. Não é um João Gomes, por exemplo. Não Ele viria para a vaga do João Gomes. Mas não acho que é do mesmo nível. O João Gomes é muito melhor do que o Uribe. Porém, repito, tudo é sistema de jogo, é como o cara se adapta. Jogar no futebol brasileiro é bem diferente de você jogar na Europa. Você vem com uma bagagem maior. Mas não é um cara que eu faria todos os esforços do mundo para poder contratar. É um bom jogador, ponto. Então vem para compor, né? Na verdade, eu penso o seguinte, esse jogador ele viria para ser titular. Esse esforço que o Flamengo está fazendo, eu acho que viria para ser titular. E é um entendimento que o Vitor Pereira tem. Ele precisa de um jogador para suprir a ausência do João Gomes. Quando ele foi comunicado pela diretoria, olha, a gente está muito próximo de vender João Gomes. O que passaram para o Vitor Pereira a gente vai buscar uma reposição. Essa reposição até agora não veio. Isso tem que ser dito, inclusive, porque o Vitor Pereira ele chegou em um curto espaço de tempo, vários jogos decisivos, e ele ainda não teve nenhum reforço. Muito pelo contrário, ele perdeu o João Gomes, que era uma peça importantíssima no meio-campo do Flamengo. E ainda tem que lidar com a parte física dos atletas. Isso precisa ser dito. O reforço o Vitor Pereira ainda não teve. Então, por favor, vamos trocar o assunto novamente. Porque eu pedi e o Big Boys deixou. Mas... Colocar Tiquinho lado Soares do Fluminense. Vamos agora com o rubro-negro, hein? O Pedro Henrique Torre está aqui com a gente. O Flamengo, claro, hoje também de olho na partida do Vasco. O Vasco vai se desgastar. Tem jogo importante hoje, mas o Flamengo só esperando domingo e ainda alguns rubro-negros esperando também reforços, hein, Pedro? Boa tarde. Tudo bem, Bruno? Grande abraço para você aí, beijo para Mari Spinelli também, Mari Pereira, abraço para o Eugênio também, todos que participam com a gente nesse Sport Center. Uma semana de paz, uma semana até estranha nesse 2023, a gente pode dizer, né? Porque o Flamengo compra paz assim com vitórias. É o que aconteceu depois de vencer o Vasco nesse fim de semana por 3-2. Então, pegou a vantagem para o seu lado, precisa de um empate para avançar à final do Campeonato Carioca. O pessoal aqui na Gávea passando, comprando seus ingressos para a final, os sócios trocando aqui os seus ingressos para garantir presença e tentar apoiar o Flamengo. Busca reforços no mercado porque tem essa preocupação aí, especialmente na lateral direita, né? O Varela, por exemplo, ainda
É dúvida a participação dele para voltar ao time, quem sabe, nesse fim de semana, porque tem um problema no pubis, está fazendo aquele movimento de transição, ainda treinando à parte com o grupo, né? Dúvida mesmo se ele vai participar do jogo no fim de semana. O Mateuzinho esquece por um bom tempo, 3 meses pelo menos aí parado, por conta da fratura na tíbia, um lance muito feio no último fim de semana. O Flamengo tenta, sim, a contratação de um volante, o Uribe, o colombiano do Porto, tenta chegar a um entendimento salarial, mas o Porto também quer mantê-lo pelo menos ali até o fim da temporada. A família do jogador parece que tem preferência também em permanecer pela Europa. O Flamengo quer trazer mais reforços para o técnico Vitor Pereira. De olho no fim de semana, Bruno, o Flamengo tem a possibilidade de voltar com o Davi Luiz. Davi Luiz, nesta quinta-feira, voltou a treinar com o elenco, com o grupo. Tem aquele trauma no joelho direito, mas agora já com as atividades junto com o grupo é uma possibilidade de estar à disposição do Vitor Pereira para esse fim de semana. Aos poucos ele vai perdendo alguns, mas vai ganhando outros, aquela sensação mesmo de temporada, não tem muito jeito, perde daqui, ganha dali, é o que se exige muito esse calendário já apertadíssimo do Flamengo, cobrou bastante e vem cobrando nesse início de 2023, Bruno. Valeu, Pedro. Obrigado, viu? Então é isso. Rubro Negro só esperando. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Flamengo se preparando já. O retorno. Teve 2 dias de folga, na segunda e terça-feira. Retornou, né? Aos treinamentos na quarta-feira. Então já tem 2 dias de preparação na quarta e ainda na quinta-feira. É aquilo. O Flamengo tem que se preparar. Vai ter uma longa semana aí, né? Até o confronto contra o Vasco da Gama no domingo. E o Flamengo tem a vantagem no empate, espero que consiga jogar bem novamente, né? Apresentar um bom futebol. Ou até um futebol superior do que apresentou contra o Vasco, né? Especificamente. E sobre reforços que o Vini Casagrande falou, né? O Marcos de Braz prometeu e até agora nada, né? É promessa de político, né? Promete, mas não cumpre, né? Até o momento. O Uribe, Matheus Uribe, é um bom reforço, mas é aquilo. Pelo calendário, ele é um bom reforço, ele vem, sim, se o Vitor Pereira pediu, acho que ele vem para ser titular, mas vai depender muito de como que ele vai se adaptar ao futebol brasileiro, né? Se eu não me engano, acho que ele nunca jogou no futebol brasileiro, então sempre tem aquele período de adaptação, às vezes o jogador não se adapta. Beleza, caso ele venha, é aquilo, 31 vai fazer 32 anos, acho que no meio do ano. 32 anos, numa temporada desgastante como é o futebol brasileiro, dificilmente o jogador que precisa estar com o físico em dia e ele já vem de uma temporada inteira na Europa, vai chegar no meio do ano e vai disputar mais um semestre, ele vai disputar uma temporada e meia direto, sem descanso. Isso pode ser desgastante para ele e caso ele vindo para o Brasil disputar o segundo semestre, que são as fases decisivas, possivelmente ele pode ser titular, mas não todos os jogos, porque ele vai cansar, o jogador vai estar cansado. A idade também pesa nesse momento, entendeu? Então é aquilo. O jogador que já veio de uma temporada inteira da Europa, aí vem pro Brasil, aí chega em segundo semestre do ano, né? São várias competições, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, e jogo a cada 3, 4 dias é um jogo. O jogador não se adapta a isso, vai ou sofrer alguma lesão, tempo de recuperação é menor. Então é aquilo. É um bom jogador, mas a gente tem que ver como que ele vai se adaptar ao futebol brasileiro, né? Tem esse primeiro ponto, né? Mas primeiro ele tem que vir, né? Sobre o Felipe Luiz, foi uma boa notícia dele voltar, talvez. O problema desse era facite plantar, né? O pé. Ele conseguiu melhorar e retornou ao treinamento, né? Agora só esperar quando o X9 vai avisar o Vini Casagrande, né? Sobre a formação do Flamengo. Qual a formação que o Flamengo vai jogar, né? Mas é isso aí, tamo junto aí. Valeu. Deixa o like. Valeu.